Perfeito. Agora a gente vai contar com o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, PEP, Solução Digital para garantir precisão, agilidade e segurança na prescrição da profilaxia pós-exposição ao HIV, ISTs e hepatites virais. Eu nem acredito que eu consegui falar profilaxia. Foi ótimo. Pode ficar. Bom dia a todos, eu me chamo Gabriel Peixoto, eu sou estagiário de infraestrutura de TI e de suporte de TI na Coordenadoria Regional de Saúde Leste, uma unidade da Secretaria Municipal de Saúde. O meu projeto, ele se chama PEP+, é um nome bem extenso, mas vocês vão ver que no final ele é uma coisa simples para um problema que é bem grande. Bom, basicamente ele é uma ferramenta digital que ele funciona como uma calculadora para prescrição da PEP. Ele foi desenvolvido no contexto do SUS, ou seja, ele foi pensado no dia a dia do SUS, e ele tem como objetivo aumentar a segurança, a padronização e a agilidade dos atendimentos da PEP. Ele está alinhado diretamente com o Plano Municipal de Saúde e também com as metas internacionais de saúde da OMS. Acho que antes de falar do desafio, eu acho importante explicar o que é a PEP. A PEP, na verdade, é um protocolo que é muito desconhecido ainda, infelizmente, mas a PEP é um protocolo que o paciente recebe uma medicação quando ele tem contato com o vírus do HIV ou da hepatite viral ou de outras ISTs. Então, tive um contato por algum acidente perto-cortante. Alô? Foi, voltou. Algum contato por relação sexual. Por qualquer motivo, esse paciente ele se dirige à unidade e, com base nisso, ele toma um medicamento, um kit de medicamentos durante 28 dias, e após esses 28 dias, o vírus da HIV ele se torna indetectável no sistema. Foi. Em outubro de 2024, nós tivemos um caso de violência sexual com uma criança, na qual a mesma deveria ter recebido o kit da PEP, porém a mesma não recebeu. Isso levantou um ponto, um alerta para a gente do porquê que ela não recebeu, quais são os motivos. Até então, a PEP era algo que estava bem no nosso território. E isso demonstrou para a gente que, na verdade, não estava. Eu trouxe um gráfico para vocês sobre casos de violência sexual na região da Zona Leste de São Paulo. A gente teve 1.286 casos notificados, ou seja, casos que chegaram para a gente. E desses 1.286 casos, apenas 500 chegaram dentro das 72 horas. Ou seja, chegaram dentro daquele período que ainda é possível o tratamento com a PEP. Isso já demonstra uma falha no protocolo, mas, bom, a gente tem 500 casos. Então, se a gente tem 500 casos, a gente tem que ter 500 dispensas da PEP. Porém, infelizmente, no ano de 2024, nós só tivemos 90. Isso representa menos que 20% da dispensa dos casos elegíveis à PEP em si. Diante disso, a gente procura entender por que isso está acontecendo, qual que é o motivo disso estar acontecendo, e muito se diz sobre a respeito do protocolo e também do erro de prescrição médica, da falta de segurança na prescrição médica referente a isso. Basicamente, o cálculo da PEP é um cálculo muito difícil com muitas variáveis. Então, você tem variável de peso, de idade, de contraindicação de medicamento, de kits de medicamento, e a gente estava recebendo, basicamente, prescrições que, em vez de ser para 28 dias, era coisa de, sei lá, uma semana, um dia, medicamentos errados, doses erradas, doses que eram para uma criança, por exemplo, tomar um comprimido ou 2 comprimidos, estava tomando meio comprimido ou às vezes doses para adulto. Então, era um alerta muito grande para a gente. Pensando nisso, a gente desenvolveu uma aplicação para organizar um desses problemas, que é o caso do problema da prescrição em si.
Esse aplicativo, nessa ferramenta, é baseado no PCDT, que é o Protocolo de Diretrizes Clínicas. Como eu disse, está alinhado com a meta 3 da OMS, que diz respeito à segurança dos medicamentos. Então, basicamente, fazer com que a prescrição seja de forma correta, fazer que ela seja de forma certa e aplicada de forma certa. E como toda aplicação, como todo aplicativo, ela é pensada em alguns aplicativos já existentes. A gente tem como aplicativos internacionais o EMS e o DMP, que são aplicativos internacionais de segurança de saúde, dos serviços de saúde dos seus determinados países, e também referências próprias, como o ESUS, o Prontuário Eletrônico, e o SIGA, que são aplicativos e sistemas que a gente tem nas nossas unidades, independente se são unidades diretas, ou seja, unidades nossas, ou se são de unidades de OS, unidades de parceiros, que apesar de parceiros, também têm os seus sistemas próprios e também os sistemas da prefeitura. Basicamente, o aplicativo em si, né, a ferramenta em si, ela tem algumas etapas, todas quando são feitas, seguem praticamente as mesmas etapas. A primeira é um diagnóstico, né, com os profissionais. Então, no caso, a gente conversou com os profissionais da saúde e perguntou qual que era a dificuldade deles, qual que era, o que eles precisavam, o que estava faltando. E com base nisso, a gente faz o levantamento dos requisitos. Os requisitos funcionais são aqueles que a gente vê, então, uma tela de login, um botão que faz determinada função, ou os requisitos não funcionais, que são aqueles que a gente não enxerga. Quando vocês abrem, por exemplo, o aplicativo do banco, todos vocês prezam que tem uma segurança. Só que ninguém vê essa segurança, ninguém sabe como essa segurança funciona. Esse é um requisito não funcional que é algo pensado para a gente. Então, diante de todo esse contexto, de todo esse diagnóstico, a gente percebeu que a melhor ferramenta possível seria uma página web, que é basicamente uma página, por exemplo, do Google, do YouTube, Twitter, uma página de notícias, que seja uma página web offline. Então, essa página tem que funcionar mesmo sem internet. Basicamente, ela foi desenvolvida, então, utilizando três arquivos, que a gente chama na programação, que é o HTML, que é basicamente a estrutura, é ele que delimita qual vai ser a linguagem da página, se é uma linguagem em português, inglês, o tipo, se é celular, tablet, computador, e ele que linka os outros dois arquivos. O CSS é a aparência da página, é a pele, como a gente costuma dizer. Ele que delimita a fonte, onde vai ficar cada imagem, o tamanho, as cores. E o JavaScript é o cérebro. Então, ele que diz o que cada coisa faz de acordo com o que você interage com o sistema. Então, cliquei no botão, vai me retornar uma função? Quem faz é o JavaScript. Após toda essa ideia, em janeiro de 2025, a gente começou com um protótipo na unidade do SAI Fidelis Ribeiro. E lá a gente teve alguns feedbacks bons e feedbacks de melhorias. E como diante desses feedbacks, a gente começou a implementar em mais unidades e passar também para supervisões, para a Coordenadoria de Saúde Leste, né, onde eu me situo, e também para a Secretaria Municipal de Saúde e para a Coordenadoria de ST/AIDS, que também está localizado lá, além da DETIC. Então, basicamente, desde janeiro, a gente vem até hoje, inclusive, trazendo diversas atualizações para o aplicativo, com base na experiência dos profissionais de saúde. Então, o profissional fala, talvez aqui ficou um pouco confuso, você poderia melhorar dessa forma. A gente pesquisa para fazer de uma forma que fique de fácil entendimento. Claro também, sempre que a gente implementa uma unidade nova, a gente faz a capacitação com as equipes. E é claro, a gente tem alguns desafios, esses desafios surgem, como a adesão à tecnologia, nem todo mundo tem a mesma facilidade de tecnologia que eu tenho, que o Victor tem, que você tem, que alguém tem aqui, todo mundo, cada um tem sua experiência. E também tem a questão da atualização do protocolo. Antes, por exemplo, todos os pacientes eram encaminhados para o hospital municipal, para o TID. Hoje, os pacientes devem ser tratados na unidade que recebê-los. Então, teve esses desafios também, mas todos superados. Aqui tem um vídeo. Vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona o aplicativo. Certo. Aqui na direita, a gente tem os parâmetros médicos, ou seja, os parâmetros dos medicamentos. Então, é aqui onde o médico consegue ver o que o cálculo faz em si e poder conferir. E também tem os links, né, de onde a gente tirou esses parâmetros. E na esquerda o formulário. Eu acho que está muito pequeno, não sei se dá para ver. Mas tudo que você preenche aqui com os dados do paciente aparece na prescrição médica. Eu, por exemplo, coloquei o meu peso, 68 quilos, que é a parte mais importante do preenchimento, porque é onde sai o cálculo em si do parâmetro médico, né, da receita médica. A data de exposição, como eu disse, tem que ser dentro das 72 horas. Fora, ele vai encaminhar uma mensagem para ver o PCDT e a contraindicação, que também faz a mesma coisa. Quando você clica em calcular a dose, já aparecem os dados do paciente,
o tratamento indicado e a prescrição. Então, por exemplo, se eu mudar para 20 quilos, um peso infantil, já aparece o tratamento, né, como se fosse para uma criança, com a posologia para uma criança em si. O slide de volta. Foi. Diante disso, a gente já vem implementando, como disse, algumas unidades, e a gente já tem alguns resultados. Acredito também que ficou um pouco fraco, né, para ver, mas as duas barras de baixo é relacionada ao ano de 2024, que eu já apresentei. As duas barras no meio é o que a gente tem em junho de 2025, e as duas barras de cima é uma projeção que eu fiz, mas que eu já posso adiantar para vocês que, na verdade, está um pouco diferente, está melhor do que a gente projetou. Então, bom, basicamente, em junho de 2025, a gente teve 336 casos notificados em 72 horas, de mais ou menos 600 casos totais de violência sexual na região da Zona Leste. Isso já demonstra para a gente que o protocolo sim está assertivo. A gente está conseguindo trazer mais gente dentro das 72 horas para poder ter o avanço do tratamento. É claro que pode melhorar, mas já é mais positivo do que o período anterior. Dessas 336, nós tivemos 170 dispensas da PEP, ou seja, mais do que o dobro do ano anterior. Em 6 meses, a gente teve o dobro de dispensas da PEP do que o ano anterior. Falar sobre resultados é legal, é importante, mas esses resultados têm que estar atrelados a um custo em si. Não adianta a gente ter um resultado tão bom e o custo também ser um custo tão alto. Então, basicamente falando sobre custo e sustentabilidade, o projeto ele é super sustentável, ele pode ser replicado em outros municípios e também ele pode ser replicado em outros sistemas, não somente sistemas de saúde próprios da prefeitura. O desenvolvimento dele foi feito de forma interna, utilizando ferramentas próprias, e ele já tem como base do custo da própria DETIC a questão da integração e da capacitação. Ou seja, vamos precisar de uma integração numa nova unidade. Esse custo ele já é pensado, então, basicamente, o custo desse projeto é zero. Pensando nisso, a gente tem a questão dos próximos passos, o que a gente pretende ter com esse aplicativo. Basicamente, a gente quer implementar ele em todas as unidades de São Paulo. Hoje ele só está presente na Zona Leste, o pessoal da região da Coordenadoria Sul já veio atrás da gente, o pessoal do Einstein já veio atrás da gente para a gente poder dar continuidade a esse projeto. E a gente quer integrar ele no ESUS, que é o sistema nosso de saúde. Para isso, a gente está desenvolvendo uma API. Essa API ela pode ser integrada nos sistemas particulares. Então, é uma forma da gente facilitar o manejo desse aplicativo. E a gente quer consolidar ele como uma normativa. A gente quer que quando tem um caso de PEP, basicamente a pessoa tenha um acolhimento, passe pela assistência social e tenha a utilidade da ferramenta. Onde, né, antes do aplicativo, basicamente um atendimento demorava 50, 60 minutos. E, assim, como vocês puderam ver, é algo bem sensível, é algo que precisa de urgência, então tem que ser rápido. E com a ferramenta a gente conseguiu fazer o cálculo em 2 minutos, 3 minutos. Então é algo que é bastante importante. Eu deixei aqui uma frase, né, do Sai Fidelis, que foi aquele primeiro feedback que a gente recebeu. É um feedback bem extenso, na verdade. A gente recebeu tantos pontos de melhorias quanto os pontos positivos. E essa frase foi a que meio que incentivou a gente, mostrou que a gente estava no caminho certo. Que diz sobre a importância da aplicabilidade por conta da facilidade e da confiabilidade do aplicativo. Que é justamente o que a gente precisa e o que a gente procura. Um aplicativo que seja fácil de utilizar e que ele seja confiável para utilizar como ferramenta para esses casos que são tão sensíveis. Basicamente é isso. Eu gostaria de agradecer a todos, principalmente pela oportunidade, agradecer também aos outros estagiários, a banca e ao Vitor também, que é o meu supervisor que está aqui. E é isso. Obrigado. Incrível. Conseguiu. Foi. Deu tudo certo. Gente, que maravilha, né? Nossa, desde amanhã a gente tem tocado em assuntos muito sensíveis. Na parte da manhã também teve trabalho sobre violência, inclusive que a gente vai colocar você em contato da saúde. E assim, não tem como assistir a apresentação de todos vocês e passar ileso, né? Sem se posicionar, seja por localidade dentro da cidade, né? Então, quem mora aqui na Zona Leste vê aquela quantidade de violências, já dá um susto, né? Quando a gente vê as questões relacionadas à raça, quando a gente vê questões relacionadas à cor, raça-cor, né? A gênero, ou questões relacionadas a todos nós, falando sobre
envelhecimento, falando sobre lidar com o meio ambiente. Todos os trabalhos de vocês têm sido incríveis, assim. Eu sou muito chorona e eu tô muito me segurando para, assim, assistir o trabalho de vocês e ficar de boa. Mas, assim, meu nariz já entupiu, tipo sinusite, sabe? Meio aqui pra dentro. Mas, pelo menos, as lágrimas não verteram pra fora, então é melhor para as câmeras, né? Fica bem melhor. Eu vou passar, então, agora pra banca. Vocês podem ficar à vontade, eu vou contabilizar aqui. Vocês querem? Eu vou olhar no olho de cada um, porque eles competem, aí eu meio que sorteio entre eles. Pode ser? Gabriel, parabéns pela apresentação. Né? Você é da área de TI? Da área de TI. Área de TI. E é super interessante você trazer esse assunto à tona. Né? Normalmente, quando fala-se em TI, nós esperamos propriamente algo relacionado à área, não que não seja. Né? Eu tenho uma pergunta para fazer a você. Vou levar em consideração que você é da área de TI, né? Mas isso não impede, em virtude do estudo e apresentação que você trouxe, explicar um pouco para a gente a diferença entre a PEP e PrEP. Certo. Acho que até falando sobre TI, é algo bem curioso. Basicamente, quando a gente vê TI, a gente pensa como só os caras que ficam lá consultando o sistema, mas é algo que a gente está tentando mudar, principalmente na coordenadoria, que é trazer a gente como facilitadores para as unidades em si. Sobre a PEP e PrEP, basicamente a PEP, a gente tem, quando a gente tem contato com o vírus, ela serve como basicamente um inibidor do vírus no corpo. Então, tive contato com o vírus da HIV, independente da forma que seja. Dentro de 72 horas, comecei o tratamento e durante 28 dias segui o tratamento de forma certa, há uma porcentagem de 99% de chance de não existir mais o vírus da HIV no seu corpo, ele se tornar indetectável. A PrEP, que é a pós-exposição, eu não vou saber agora o nome certinho, mas ele basicamente acontece quando você já tem o vírus da HIV no seu corpo, quando você já é um portador do vírus da HIV. Ele serve como se fosse um coquetel para que você se torne, eu não sei a palavra certa, mas que você não meio que se torne indetectável e que, basicamente, quando você é indetectável, você pode continuar tendo relações sexuais, por exemplo, que o seu parceiro não vai ter o vírus da HIV, no caso. Então, a PrEP, ela depois, quando você já é uma pessoa com HIV em si. Oi, Gabriel. Parabéns pelo trabalho. Fiquei achando bem interessante, porque você mostrou aí só a tela, né? Parece tão fácil, mas eu aposto que não foi tão fácil, né? Código e tudo mais. Achei o que você trouxe assim de diagnóstico do problema, como você caracterizou esse problema, achei muito bom também. Parabéns. Eu vou te fazer uma pergunta. Considerando, né, enfim, o tema dessa edição do prêmio, como que você relaciona esse trabalho e com qual plano municipal você relaciona essa solução que você desenvolveu? Bom, basicamente, ele foi desenvolvido pensando no Plano Municipal de Saúde, nos eixos, se eu não me engano, 1, 3 e 4, que diz a respeito sobre a atenção, a questão da inovação e tecnologia e também na vigilância da saúde. Então, basicamente, a gente consegue englobar o tema 3 e o 4, que é a inovação e também a vigilância, com base em si no problema. Isso é um caso de problema de vigilância, muito por conta da complexidade do medicamento. Acredito que o pessoal possa falar melhor, o pessoal da UVES até. E no caso 1 é a questão da atenção. A gente tem como um dos princípios da saúde, algo que a gente vem dotando bastante na coordenadoria, que é como a gente consegue trazer essa humanização para os pacientes. Nesse caso em específico, geralmente são pessoas vítimas de violência sexual. É claro que existem outras vertentes, mas geralmente são isso. Ou seja, são pessoas que já estão chegando meio que sensibilizadas, muitas das vezes desamparadas. Então, por isso também tem pessoas que chegam depois dos 72 horas.
Então a gente tem que trazer uma forma de humanizar isso. E a gente não vai conseguir humanizar trazendo um protocolo que seja difícil, que façam com que eles fiquem passando por milhões de entrevistas que nem eram antes. A gente precisa que seja algo simples, como é hoje. Hoje a gente tem o acolhimento, essa pessoa passa por um assistente social para entender melhor o que aconteceu, algo bem mais simples. Ela recebe o tratamento e, dependendo de como vai funcionar, tem a questão de envolver a polícia, por exemplo. Mas antes de receber o tratamento já tinha tudo isso. Então a pessoa já precisa ter um tratamento e a gente está meio que demorando para fazer isso, a gente está sensibilizando ainda mais. Então a ideia é trazer uma organização para o atendimento público em si e poder trazer dignidade para essas pessoas. Só para entender, na verdade, esse tipo de solução foi desenvolvida na prefeitura, internamente, e você indicou que já existe, inclusive, interesses externos de outras entidades importantes que estão interessadas em conhecer melhor, certo? O que eu acho que, por si, demonstra o mérito da iniciativa, certo? Eu acho que, realmente, esse aspecto de medicina preventiva, certo, é fundamental. Então, parabéns. Acho que vale a pena realmente difundir essa iniciativa. Obrigado. Acho que isso tem um tempinho ainda? Não sei. Ah, não. Basicamente, eu acho que, não sei se ficou bem claro, inclusive, muito obrigado. Realmente, ele foi desenvolvido de forma interna. A gente tem na coordenadoria muito espaço para contato com outros profissionais. Então, hierarquicamente falando, é secretaria, coordenadoria, supervisão e unidades. A gente na coordenadoria consegue falar muito com as unidades e com as supervisões. Então, entender quais são os problemas que as unidades têm, que as supervisões têm. E com isso, a gente consegue pensar em diversas formas para poder ajudar. Seja um Excel, seja um SharePoint, como o pessoal da UVS fez, que ficou incrível. Seja com um aplicativo. Esse aplicativo ele foi desenvolvido de forma interna. A gente codou ele, no caso no Visual Studio, que é um aplicativo grátis. E a gente foi levando, escalonando. Então, surgiu como um pequeno problema da região em si. Então, com algumas unidades da região. Foi muito aceito pelas supervisões e pela nossa coordenadora, a doutora Nilza. E ela indicou a gente para uma conversa com a coordenadora de ST, que fica na Secretaria Municipal de Saúde. E dessa conversa com a coordenadora, que é algo geral, né, algo do município inteiro, surgiu interesse pela DTIC, que é o Departamento de Tecnologia. Então, meio que ele foi escalonando cada vez mais e mais. A DTIC entrou em contato com esses parceiros nossos, que são o pessoal de TI das OS, né, dos nossos hospitais parceiros, e por conta disso ele está ganhando essa escalabilidade, né, vamos dizer assim. Então, é basicamente por isso que tem outras entidades buscando. Legal que a gente tem a Copates, né? A gente tem a coordenadora de parcerias aqui, eu vendo também, isso é muito legal. Gente, olha, muito parabéns pelo seu trabalho, a gente vai precisar de palmas de novo. Obrigado.